Salve, salve! Estamos aqui juntamente com você mais uma vez. Hoje nosso time está completo. Finalmente, Hoje, né? Deu certo. Juntou as mentes. Semana passada ele me abandonou. Não, semana passada não, episódio Foi passado. esses dias. Me abandonou, mas agora ele está aqui comigo. Ninguém sabia que eu tinha abandonado, que eu não tinha vindo Gabriel, ainda. não vou expor ele. Se eu não expor, não é amigo. Tá aqui comigo. Pra ser amigo tem que perdoar, né? Pastor, marido, amigo, irmão, filho, irmão. pai. Gabriel, Assim, não faltou nada. É isso aí. Deus abençoe a gente, Quer né, falar gente? alguma coisa? Não, vamos seguir. Vamos entrevistar o nosso convidado. Vamos embora. Antes da gente já apresentar ele aqui, vamos para os nossos patrocinadores e aí a gente já vai. Tá aqui Mais Sabor. Se você quer mais sabor para sua casa, para sua família, você tem aqui a sua oportunidade. Restaurante Mais Sabor, na Avenida Antônio Pires Pimentel. Depois a gente vai colocar aí um QR Code para você. Você apontando lá, você já vai ter todas as informações. Também tem uma outra dica para você. Se você quer aí pensar no seu futuro, na sua casa própria, no seu apartamento, tá aí a oportunidade. Luene Machado, corretora de imóveis. O seu sonho tá na mão dela. E aí? A gente vai deixar para você mais opções aí, beleza? E também falar para vocês, oportunidade boa. Quem não gosta de desconto? Você gosta de desconto, cara? Quem não gosta? Se você gosta de desconto, aqui está a oportunidade. Cartão de todos. Vai aparecer um QR Code aí para você. Lá você vai conseguir saber como que você faz para adquirir o cartão de todos. Desconto em consulta, desconto com parceiros de todos os segmentos que você imaginar. Cursos. Meu Deus, muita coisa, né? Cartão de todos. Beleza? Você já sabe. Vamos para o que interessa, para o nosso convidado. Apresentar para vocês aqui nosso amigo, apóstolo, pastor, pai, filho, marido. Meu Deus, quanta coisa, né? Só não pode falar Espírito Santo. Né? Pelo amor de Deus. Felipe Palomares, meu amigo. Prazerzaço estar com você. Tamo junto. Ó, deixar Eu pra também. você aqui já. Já vai presentear, meu Deus Vamos do aí, céu. né? Acabamos de chegar. Você já vai usar o primeiro presente aqui com a gente. Maravilha, hein? Coisa Tá aí. linda, hein, gente? Ó, tá intitulado e O tudo. negócio tá com Lógico, título e né, tudo, cara? hein? A gente, Com nome e tal, não brinca em nominal. serviço, né? Coisa Coloca embaixo linda, aí, hein? por favor. E aqui também, ó, tem um outro presente que é novidade. Ô, louco, meu. O pastor Jean vai me xingar porque ele não teve esse presente. Mas... Pode Você abrir ou não? fazer não tem- retroativo. Opa! Vou abrir e vou mostrar pra galera aí. Mostrar aí, né? Coisa linda, hein? Esse presente aí é presente do nosso patrocinador Alma. Se puder, coloca aí pra nós já o Que da Alma legal, aí, ó. hein, cara? Já Top, deixa hein? juntamente Top podcast. demais. Se você precisar, ó, de uma caneca lindona dessa aqui, ó. Se você precisar de uma camiseta top dessa, Quer que mostre de você novo? já sabe. Que Pode linda mostrar. demais, hein, meu? Top, mano. Caramba, a qualidade da coisa, Você hein? é chique, Show né? de bola, hein? Obrigado, hein, gente? Tamo junto. Carinho, hein, de Tamo vocês junto. aí. Obrigado. E não esquece, galera, esqueci de falar no começo, mas ó, você que não se inscreveu tem que se inscrever, hein? Se inscrever, curtir lá, compartilhar. Meu, mandar pra todo mundo e espalhe essa hashtag pra todo lugar, gente. Hashtag tamo junto. Tamo junto de verdade. É isso aí, de verdade. Beleza? Vamos pro que interessa. Bora. Vamos pra mesa. pra que mesa. Eu tô ansioso por esse momento. A gente se encontrou esses dias. Foi sensacional, né? Verdade. Quase que a gente não ajudou o Dri. É verdade. De que tanto que a beleza. gente conversava. Deixar um abraço pro Dri. O Dri é sensacional. Sensacional, é. Mas vamos lá, Fê. Fala aí um pouco de você. Quem é Então. o Felipe Palomares, de onde ele veio. Fica à vontade, meu amigo. Bom, prazer, né, a todos os ouvintes aí, aqueles que vão compartilhar deste momento conosco aí, no momento posterior aí. Mas eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Saudar vocês também, com a paz de Cristo, né? Ó, Amém. E dizer para Repouso. vocês que é um prazer enorme ter sido, né, convidado para este momento. Me sinto lisonjeado de verdade por isso. Quero que falar do Felipe, né? Eu, graças a Deus aí tô com meus... Ai, tem até chaveirinho aqui. Gente, esse povo é enjoado, hein? Ó, coisa linda. Bom, enfim, eu tô aí já beirando os quarentão, né, meu? Com algumas experiências aí para contar. Não cara parece, de né, meu irmão? Não 22. parece, cara de... Se tirar a barba, então, fica parecendo 18, né? Ali Estilo Elvis dele, né, Minha mano? esposa que dá o Elvis, porque precisa dar uma parada no cabelo aqui, mas, cara, eu vou falar pra você, a gente vem aí de uma trajetória aí pastoral, né, de abnegação, de abdicação de muita coisa. Comecei a pastorear pessoas desde os meus 23 anos.
E já estamos aí beirando os 40, como eu disse. E, cara, muitas experiências, muitos altos e baixos, muitos declínios, muitas subidas também. E isso tudo para a glória de Deus, muito acesso a muita gente. E entendendo o peso da nossa significância na vida do outro, né? Porque o evangelho é sobre isso, né? Não é sobre o que acontece e para em mim, é sobre o que pode surtir efeito através de mim na vida do outro, né? Então, a gente tem vivido aí um tempo muito glorioso hoje, né? Que é o momento que nós estamos. Eu estou aqui em São Paulo. Nosso ministério foi inaugurado há 13 anos atrás, o Ministério Palavra e Verdade, no interior de São Paulo. 13 anos? 13 anos atrás, que é a Palavra e Verdade, né? Que é uma igreja apostólica. E nós cremos em sinais, enfim, em prodígios. Nós cremos, né, nesse negócio profético, essa onda profética, nessa esteira profética. A gente caminha sobre isso. E, cara, eu estou aqui em São Paulo numa missão, não sei até quando, e vamos que vamos. Eu sou esse cara que estou sempre sendo guiado pela voz de Deus, pelo vento de Deus. E ora eu estou aqui, ora acolá, e fazendo a obra do Senhor. Entendendo, né, de fato o que é ser um apóstolo, né? Não só por nomenclatura, porque para mim a nomenclatura é pouco importante. Mas entendo na condição que estou que o projeto de Deus através da minha vida é fundamentar, estabelecer, enraizar, né, fundamentar ali o evangelho num determinado local, com pessoas, e depois partir para outro canto e fazer a mesma coisa em outro lugar e com outras pessoas diferentes também. Essa mais ou menos estou contando assim mais ou menos a nossa história, enxugando, porque nosso tempo hoje também não está tão favorável, um pouco mais curto, mas estamos aí, vai ser bênção de Deus, bênção de Deus. Deus vai esticar o Cronos através do Kairos Com e a certeza. gente vai conseguir fazer Quando o que isso tem que fazer. acontece, é coisa Fala um lógica. pouco de você, né, cara, da sua família, né? Sim. De onde você veio, onde você nasceu, quantos irmãos. Sim. Um pouco desse contexto. Na verdade, eu vim de uma família muito abençoada, né? Uma família muito próspera, de pessoas... Prosperidade não só a nível financeiro, mas uma família de caráter, de uma cultura, né, diferente, diferenciada, de caráter ilibado mesmo. Meus pais... meu pai sempre trabalhou com empresas, né, multinacionais, administrador. Minha mãe também se formou para ser professora de matemática e física. Minha irmã é poliglota, fala alguns idiomas, né? Hoje casada, muito bem casada com meu cunhado, gente boa. Abraço, Marcelo, né? Andresa, toda a minha família. E eu vim desse meio, desse contexto, né? De muita cobrança, né? Porque eu via isso, né? Como eu tinha que me espelhar em alguém, né? E, obviamente, os primeiros que eu me espelhei foram os meus pais. Então, vendo isso, eu tive que ingressar também para uma área que me levasse a esse grau de conhecimento, né? Então, fiz praticamente 2 faculdades. E na faculdade que eu estava, na derradeira fase aí nessa questão da formação, que foi educação física, ali o Senhor me encontrou, cara. Eu tive um encontro com Deus, sabe, tremendo, inusitado. Muito embora eu nasci dentro da igreja. Eu fui 13 anos de uma igreja, né? Que é a Universal do Reino de Deus, e depois eu saí dessa igreja, eu fiquei um tempo no mundo, afastado, e eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor nessa fase da minha vida. Eu estava cursando, né, a faculdade de Educação Física, ali no Grande ABC, e após isso, cara, ali dentro mesmo, o lugar que eu ia, que para mim era praticamente um antro de promiscuidade, tornou-se um celeiro para ganhar vidas, cara. Glória a Deus. Então, nas horas vagas, que eram os intervalos de aula, chegava eu e meu primo, que cursava comigo também a faculdade, a gente usava esse horário para tipo, pregar para as pessoas em salas. A gente fez tipo um clã. Dentro da faculdade. Dentro da facu. Que da hora. O reitor da faculdade era um ex-padre, não tinha nem noção do que a gente estava fazendo. Então, a gente saía pela tangente, ajuntava a galera, levava para a sala e ali, evangelho, louvor e tal, até o intervalo acabar e cada um ia para a sua sala de aula. E a gente saía regozijante por isso, sabe? Era uma coisa que nos movia naquele tempo. Então, sempre com essa envergadura evangelística, esse propósito evangelístico, né, que eu entendi também que estava totalmente conectado ao meu ministério. E esse é o ID de Deus, né? O cumprimento do ID de Deus, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu acho que isso mexeu e ainda hoje mexe, né, com o meu ser. A nossa igreja, né,
propósito da nossa igreja é muito voltado a jovens. A nossa igreja, por exemplo, a sede, se você olhar hoje, o corpo de obreiros, a maioria das pessoas que lá estão eram ex alguma coisa, pessoas que nós ganhamos assim, que eram ex-traficante, ex-usuário, ex muito louco. Então, essa galera que hoje está conosco, e graças a Deus são pastores hoje das nossas igrejas, e estão fluindo, né, sobre essa mesma esteira profética, né, que a gente isso, exatamente, Santa Rosa de Viterbo, Ribeirão Preto, Cajuru, né? Hoje estamos indo para um quinto trabalho, que o quinto agora é Alphaville, né? Nós temos já uma célula lá que tem uma boa expressividade lá, graças a Deus. E hoje eu e minha esposa estamos em Santo André. Embora presidentes da igreja, nós estamos hoje em missão em Santo André. Por isso que eu disse, não sei até quando, porque o propósito nosso apostólico entendemos que a gente vai, fundamenta, estabelece, e Deus guia para outro lugar, norteia a gente para outro lugar. É isso. Então, vim de uma família assim, graças a Deus, bem estruturada, de caráter, e que me ajudou a ser o que eu sou hoje, cara. Eu sou um resultado disso, né? Porque eu enxerguei, me espelhei e me tornei o que sou hoje, claro, né? E o aperfeiçoamento veio por conta do Cristo que se manifestou na minha vida, o Cristo ressurreto, né? Que manifestou-se sobre a minha vida. Então, toda aquela base que eu tive, né, eu consegui utilizar isso, né, balizar de uma forma positiva, e agora estou aí ganhando vidas para Jesus, com caráter, né? Que é o mais importante hoje. Eu julgo ser o mais importante hoje. Porque não basta você ter nome, mas não ter caráter, né? Tem muita gente com nome, mas que não tem caráter. Isso é um ponto muito importante. Você falou de algo ali na igreja que vocês têm lá em Santa Rosa, na sede, que Sim. é uma característica marcante lá de vocês. Sim. Que todo mundo é ex alguma coisa, né? Sim. E isso é uma realidade. Todo mundo é ex alguma coisa, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? E quando você vai falar do Felipe, quem é o Felipe antes de Cristo? Cara, puxa vida, eu fui um baita de um baladeiro, né? Eu frequentava várias baladas em São Paulo, eu cheguei a dançar em alguns lugares, tal, participei de uma novela que é a belíssima da Rede Globo, né? Fiz uma participação lá, e depois disso tive a oportunidade, né, por uma chamada de um cara que foi na empresa que eu trabalhava, que era a minha empresa. Ele me chamou, sabendo que eu tinha feito esse job, né, esse trabalho, ele me chamou para fazer comercial da Pernambucana de roupa íntima. E naquele tempo, né, eu era musculoso, tal, porque eu, né, tomava muita coisa, tal, muito esteroide, essas coisas. Então, nesse tempo eu recebi esse convite, e foi exatamente na semana da minha conversão, e eu rejeitei tudo isso, meti o pé mesmo e mergulhei nessa graça que eu vivo até hoje. Nossa, deve ter sido difícil, né, cara? Foi uma escolha, né, cara? Foi uma escolha que não foi tomada por mim mesmo. Não partiu de mim mesmo, porque a partir do momento que Cristo se manifesta em nós, cara, já não é mais a nossa força. É uma força que vem de Deus. Você falou que você tinha 23 anos quando aconteceu. 21 anos quando isso aconteceu. 23 anos quando eu comecei a pastorear. É verdade. Aí a Assembleia de Deus, e assim foi. Mas foi dentro do campus que você teve essa questão? Como assim? Assim, que você falou que você ficou um tempo afastado de Deus e tal, Sim. e você voltou a ter esse contexto para você ali na faculdade. Na verdade. Mas foi em campus que você chegou a ser na encontrado? verdade, não, o que acontece é o seguinte, eu entendi que o Senhor estava me chamando para um tempo novo, que a manifestação da graça me sobreveio quando eu estava dentro da universidade. Então ali eu fui visitado por Deus, e ali aconteceram todas essas coisas paralelamente falando. Mas antes disso, né, eu submergi nesse mundo hostil, né? Eu vivi a hostilidade do mundo mesmo. Então, não só, né, participei dessas coisas que agora acabei de citar, mas também fiz outras coisas que são muitas promiscuidades. É a concupiscência, né, que a gente fala. Então, eu vivi à mercê disso, né? Concupiscência da carne, dos olhos, enfim. Então, cara, eu passei esse tempo, sabe, cara? Eu passei esse tempo e eu vim para a igreja assim, detonado, essa é a verdade. Eu vim pela dor mesmo. Eu cheguei a pensar que eu estava com AIDS e tal, fiz um propósito com Deus, sim. No hospital fiz um propósito com Deus, falei, Deus, se eu não tiver com AIDS eu volto, mas volto mesmo, e foi assim, cara. Mas porque eu vi o meu tio Roberto falecer, né? Na época do Cazuza, ele morreu de AIDS, né? Só que a situação dele foi o baque, né? Foi a heroína, que é a cocaína na veia.
Então eu vi todo o processo dele, né? De processo que antecedeu a sua morte. E nesse processo a pessoa vai ficando muito vulnerável, extremamente vulnerável. Então, nesse ponto da vulnerabilidade dele, que eu tive que acompanhar isso de perto, porque meu pai que cuidava de perto, e eu tive essa participação na tenra idade minha, então eu vi aquilo e aquilo ficou na minha memória, cara. Então, quando eu me peguei, quando eu me observei e percebi que eu também estava vivendo algo parecido, tipo assim, eu estava bem vulnerável, meu sistema imunológico, sabe, eu estava sempre com problemas, tipo, baita de um sol, e eu lá com gripe e tal, eu com muitas outras coisas que eu vi o meu tio viver. Eu falei, cara, será que eu tô com AIDS? Então aquilo ficou na minha cabeça, sabe, eu guardei aquilo na minha memória. Então eu fiz um propósito com Deus, sem saber se eu tinha HIV ou não. Então eu fui ao hospital, fiz um propósito com Deus, disse, Deus, se eu não tiver com nada disso, porque de tudo que eu fiz, eu tinha o receio de que eu estava mesmo. Não vou contar aqui. Era propício. Não vou contar aqui porque é desnecessário, mas eu disse assim, Deus, se eu não tiver, eu vou voltar. E aí, graças a Deus, eu voltei. Você viu que minha esposa deu risada ali, né? Ela está aqui, inclusive, mas graças a Deus. A gente tem um backstage. O backstage. Isso aí. Então, graças a Deus, por isso eu voltei e, cara, estou firme até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E você me permite? Claro, fica à vontade. De 21 para 23, 2 anos ali você começou a pastorear. Sim. Como que foi esse início para você? Foi tenso? Cara, você já começou nesse ministério que você tem hoje? Não foi. O que acontece? Eu sempre fui esse cara, permita-me ser sincero, sabe? Eu sempre fui um cara assim, imperativo. Tá? Eu, no começo do meu ministério, eu também era um tanto insubmisso até. Estou sendo realista. Eu não tinha essa questão de entender a subserviência, de você estar debaixo de uma liderança, de uma outorga, de alguém que vai te dar destino. Não tinha isso. Eu era muito doido, cara, vim do mundo assim. Eu queria ver... posso fazer menção aqui ao pastor Duda? Claro, porque ele fez parte disso, sabe? Pastor Duda, beijo, né? Que é meu primo e pastor de vocês. Pra cá também. Né? Pastor de vocês. Então, tô tentando, tá difícil trazer. Pastor Duda foi essencial, ele foi elementar, né? Essencial, crucial nessa fase do meu ministério. Porque eu cheguei na igreja pilhado, eu já queria um violão para tocar, eu já enxergava eu no altar. E aí foi que ele me apresentou os trens, casa de recuperação, me apresentou os lugares hostis, e eu fui, e ali eu me descobri, cara. Me descobri como um ministro do evangelho, como um pregador do evangelho. Foi ali que eu me descobri. Só que assim, eu não tinha essa pegada eu não entendia muito bem esse negócio de estar debaixo de uma liderança, entende? Perdoe a redundância, mas de receber destino de um homem e tal. Eu tinha esse negócio, sabe? É Deus que me guia. Subserviente. A subserviência mesmo. Então eu ia, só ia. Então eu dei muita pedalada, assim, sabe? Sozinho, sem deixar ser acompanhado, discipulado. Eu fui isso, cara. Fui isso. Não é bom isso, mas eu fui. Só que eu entendi que isso, hoje, com maturidade, eu entendi que hoje, aquele tempo foi necessário para eu me tornar o que me tornei hoje. Glória a Deus. Então, aquilo que no ontem eu considero, olhando, né, do meu hoje para o meu ontem, que eu considero que, tipo assim, foi um certa... Não sei, eu não vou chamar isso de rebeldia, não caracterizo dessa forma. Mas essa vontade de viver uma vida, né, de viver as coisas mais rapidamente, sabe? Esse negócio de acelerar o processo. Eu sempre fui esse cara, né, energizado, de querer ver a coisa acontecer. Então, eu acabei vivendo esse momento dessa forma. E graças a Deus por isso, que Deus permitiu que fosse desse jeito, porque aí eu me encontrei no ministério que eu estou hoje, que é a Palavra e Verdade. Mas a Palavra e Verdade surgiu, eu estava dentro de uma igreja em São Paulo, que era uma comunidade, não vou citar nome, porque ali eu fui decepcionado, tá, com uma pessoa, que era uma pessoa que estava à frente do trabalho. E nessa eu tive um momento de oração com Deus, no meu particular, e ali Deus me visitou e disse para mim em sonho que eu iria para um lugar, e neste lugar o Senhor me levantaria para ser pastor deste lugar. Cara, eu acordei chorando, falei para minha esposa, falei, olha, a gente vai embora. Deus falou comigo que a gente vai embora. Em São Paulo. Recém-casados, inclusive. A gente vai embora. E a gente vai para um lugar que Deus me mostrou, e o lugar é tal, e eu já havia visitado esse lugar, porque lá ainda mora, né, algumas pessoas que fazem parte da família dela.
essas pessoas já moravam lá. E nós visitávamos este lugar, não com muita frequência, mas tempo de férias e tal. E Deus me deu em sonho que esse seria o lugar que eu iria ser pastor. Mas, imagina uma cidade de 25 mil habitantes. Uma vez eu fui pregar numa igreja em Alphaville, a igreja da Cassiane e do Jairinho, inclusive. Eu cheguei lá no púlpito e falei assim, olha, eu moro em Santa Rosa de Viterbo. No meio do público, lotada a igreja, alguém falou, mas tá no mapa isso aí? Tipo, tirando um barato mesmo. Porque é uma cidade de 25 mil habitantes, imagina. E ali, cara, a gente começou um trabalho. E começamos com uma igreja com 30 pessoas e hoje a gente está indo para um templo para quase 800 pessoas, com 2 ambientes, um templo para kids, outro templo vai ser o templo da nave da igreja. Então, assim, hoje eu tenho o título de cidadão santarrosense, é muito engraçado porque lá em Viterbo, pra você ter noção, o delegado da cidade, antes de eu receber o título pela Câmara Municipal, ele recebia os miliantes na delegacia e ele dava a chance para os miliantes de não serem presos se eles fossem para a minha igreja. Caraca, que da hora. Olha que louco. Parece coisa de história antiga. Até, né? Olha que louco. Ele falava assim, cara, para Jesus ou não vai? Se você for para a igreja daquele cabelo arrepiado ali, que eu não usava topete, era cabelo arrepiado, quadradão. Se você for para a igreja daquele cabelo arrepiado ali, eu não te prendo. Mas te pegar na rua de novo, fazendo o que você está fazendo, então, tanto de drogado que passou pela minha mão. Eu pegava pegava pinos de cocaína assim, ó, de gente que se arrependia, né? E eu ia visitar, eu ia no meio do fervo mesmo, entrava no meio das baladas e fazia a obra. Eu não estava nem vendo. Tipo assim, não tinha essa preocupação de que alguém pode falar. Eu já sabia que alguém já estava falando, então eu nem me preocupava, sabe, com modus operandi. Eu ia para cima, então eu ia no meio do povo, resgatava os caras. Então, imagina eu dentro do carro com um monte de pino de cocaína, chegava na igreja, orar pro cara e colocar na descarga e esses caras virar obreiro dentro da igreja. Cara. Meter fogo no negócio. Loucura. E num sonho, cara, inclusive nesse sonho, Deus falou para mim isso, que Deus iria me usar para salvar os jovens da cidade. Então hoje a nossa igreja é uma igreja jovial, uma igreja de muitos jovens. Então eu só louvo a Deus por isso. E esse é um resumo, é uma síntese da minha história, cara. É isso. Graças a Deus, cara. Sim. Uma coisa que também é muito louco, porque o que acompanha a caminhada do cristão, né? O que acompanha a caminhada do cara quando ele se converte e ele começa a viver, principalmente essas experiências aí, é o medo, né? O medo vem. Sim. Porque você olha para aquilo, eu fico imaginando, por exemplo, dizem os teólogos, historiadores, que Moisés era gago, né? Não sei se era mesmo. Eu ouvi algumas coisas sobre isso. Mas se eu tivesse visto o que ele viu, eu ficaria gago também. Sim. O cara chega num lugar, tem uma sarça ardente. Aí o cara começa a falar com Deus, ele desce lá do monte, tá brilhando. Ele vai, Deus fala com ele, fala, vou passar de costas, você vai me ver. O cara põe o cajado, o mar abre. Meu Deus. Mas com tudo isso, ele nunca parou. Sim. Né? Porque o medo, se ele te paralisar, acabou. Você não faz mais nada. E aí a sua vida não anda, né? Sim. Mas se você tiver coragem, você vai fazer. Sim. Mesmo com medo. Sim, mesmo mas com medo. vai fazer. É isso aí. E aí eu fico pensando, sabe? Você falando todas essas histórias aí, porque naquele dia que a gente estava lá, que a gente ficou conversando, a gente tomou café e eu fiquei pensando e eu me identifico com bastante coisa do que você está falando. Sim. Ainda que a gente venha de contextos diferentes, mas muita coisa, por exemplo, o âmbito de querer ir para cima nesses lugares improváveis, por exemplo, sim, sabe? Sim. Que é o rolê que ninguém quer ir, cara. É o rolê que ninguém quer fazer, né? Sim. Eu só acrescentar algo. Eu vivi 1 ano da minha vida fazendo programação de rádio. Mais de 52 municípios circunvizinhos ali da região de Ribeirão Preto nos conheceram por causa da programação. E a minha programação acontecia da meia-noite a 1 da manhã. Então eu entrava no ar à meia-noite, saía 1 da manhã, só que detalhe, Santa Rosa de Viterbo fica a 70 km de Ribeirão Preto. Então eu saía da minha casa 8h30, 9 horas da noite para fazer um briefing, para começar a programação, para depois terminar a programação e vir embora. Então assim, eu saía de casa com as minhas filhas acordadas. Chegava em casa, estava todo mundo dormindo. Isso foi durante 1 ano. Os lugares que a minha voz mais causou impacto foi dentro das cadeias. Era na rádio isso? Na rádio.
que é a Benção FM e a Rede Fé FM, que eram duas rádios de muita notoriedade lá no interior de São Paulo, que eu fechei contrato sem R$1 no bolso e Deus me honrou em tudo. E a gente salvou muitas vidas. Só dessas rádios, eu recebi quase 500 cartas de presidiários. Caraca. Teve uma certa feita que eu fui pregar em Londrina, numa igreja, e, cara, eu cheguei nessa igreja e o culto não foi legal. Eu digo assim, pela minha percepção, porque a gente cria uma expectativa, e foi frustrante porque eu cheguei na igreja, a galera me avaliou pelo meu estilo. E era uma igreja de pessoas tradicionais, mais velhas, né? Sim. E cheguei lá e era um dia de ceia, cara. Simplesmente o pastor serviu a ceia antes, estavam todas as igrejas reunidas, uma igreja, uma catedral. Muito bonita a igreja, aquele inclusive. Protocolo e tal. Todo o protocolo. Quando eu cheguei no altar, sentei para pregar, que o pastor serviu a ceia, todos os pastores de todas as igrejas da região levantaram e levaram o público embora. Ficou eu, o pastor e o público da sede. E normalmente, quando você vai em lugar assim, a sede tem aquele público pequeno. Sim, é fato doideira, isso. véio. Aí fui pro hotel, cara. Estava hospedado no hotel, liguei para minha esposa. Falei, amor, eu vou embora, mano. Vou antecipar meu voo, vou embora, não vou ficar aqui. Porque eu não senti paz no que aconteceu hoje. Eu me senti menosprezado. E minha esposa me tranquilizou naquele momento. Eu fui orar, cara. Passei a noite orando. Joelhei no hotel e falei com Deus. Deus falou assim, eu vou te dar uma estratégia. O filho do pastor percebeu que eu não tinha ficado bem. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, apóstolo, você gosta de fazer programação de rádio? Eu falei assim, cara, eu tô é a onda que eu surfo. Falei assim, então amanhã nós vamos para a difusora AM e essa rádio é nossa, cara. Eu vou soltar a programação na tua mão. Eu falei, meu Deus, veio o sinal. E aí eu fui para a difusora, fiz a programação e a galera ligando, porque gostando do que estava ouvindo, tal, sentindo Deus, sendo impactado pela presença. E aí, de repente, eu recebo uma ligação. E na ligação a pessoa falava assim, cara, eu te ouvi na rádio. Eu vi que era prefixo 16. Falei, cara, eu tô aqui em Londrina, o cara tá me ouvindo na rádio com prefixo 16. Falei, de onde você é? Falei assim, cara, eu sou aqui da região de Serrana, de Serra Azul e tal. Você não sabe quem eu sou. Eu falei, então se apresente, né? Você estava me ouvindo agora pela difusora? Ele falou, não, cara. Eu te ouvi quase 1 ano pela rádio que você fazia no interior, aqui em Ribeirão Preto. E nesse tempo, cara, você também não sabe o que eu vou te falar. Os nossos raios, todos fechavam com a sua sintonia quando você entrava da meia-noite a 1 da manhã, não era você? Você e o presbítero Júnior, que era o cara que somava comigo, nós fazíamos um poporri nós dois, sabe? Eu falei, cara, é isso mesmo. Ele falou assim, meu, você não tem noção. Quando você começava a falar na rádio, meia-noite, era gente jogada pro chão, presidiário jogado pro chão, chorando. Caramba. E o meu lugar era o vaso sanitário. Eu me ajoelhava diante do vaso sanitário e orava. E eu ouvia a sua programação, ajoelhado no vaso sanitário, orando. E uma vez, na programação, você disse assim, tem alguém me ouvindo no vaso sanitário ajoelhado. E você liberou uma palavra que essa pessoa se tornaria um pastor e que Deus ia restaurar a sua família. Então eu estou te ligando para te dizer, eu me tornei um pastor, estou casado, tenho os meus filhos e eu preciso louvar a Deus pela tua vida. Isso no ar? Não, isso fora, eu estava em off. O cara te ligou para dar esse testemunho. E eu pensando que era um cara que estava me ouvindo na difusora. Pô, olha que loucura. E aí eu já voltei. Mas ele já tinha ouvido cotas, já. Não, já me ouvia há 1 ano. Nossa. E ele falava, cara, o raio fechava para te ouvir. Pra você ter noção, O cara tava preso, pô. Preso. Quando ouviu. 56 municípios nos conheceram. E, tipo, desses 56, 50 eu nunca pisei meu pé. E já conhecia a gente por causa da programação. Era muita audiência. Tinha gente que me ligava e falava assim, cara, eu tô há 3 meses tentando falar com você. A audiência era coisa assim de Deus, sabe? Enfim, e aí eu voltei para a rádio com, você imagina, um testemunho desse, voltei de peito aberto, né? Falei, vou para cima, na difusora. E aí Deus me usando ali, cara, chegou a noite, igreja lotada de gente, Deus operou milagres, sinais, gente curada, gente liberta. E aí terminamos o projeto, que eram de 3 dias, voltei para São Paulo com os meus feixes, com muito testemunho para contar, então foi assim, minha vida é assim, cara, sabe? Ativo espiritual total, creio em milagres, creio em sinais. Uma certa feita, só mais um testemunho aqui, são tantos, né, cara? Fica à vontade. Cara, uma certa feita, uma mulher me ligou na rádio, cara, e falou assim, apóstolo, eu queria receber uma oração sua. Eu falei assim, eu vou orar por você pessoalmente. Eu tinha uma igreja em Brodowski, perto de Jardinópolis, Ribeirão Preto, e essa mulher não me contou o que ela tinha.
coloquei a mão nela, em cima da cabeça dela, estava no altar, orei por ela. E o Senhor me revelou que ela tinha um problema gravíssimo de morte. E aí ela contou que estava com AIDS, cara. E estava com outros vários problemas. Ela foi embora depois daquela oração. E aí eu recebi ela na sede um dia. E ela falou assim, cara, eu preciso contar um testemunho. Ela falou assim, aquele dia que você orou por mim em Brodowski, que eu estava de fralda. Eu tava com AIDS e vários outros problemas. A minha vida... Eu tinha um decreto de morte. A ciência havia decretado, os médicos haviam decretado a minha morte. E depois daquele dia eu fui curada para a glória de Deus. Então, assim, são vários testemunhos. Eu acho que Deus tem a forma de usar pessoas. Deus usa na palavra de uma forma incisiva, contundente, esplêndida, enfim. E outros Deus também usa, né, por esse viés da cura. Porque Deus é assim, né? Jesus não curava pessoas, então... Por que não acreditar e ter fé para que Ele realize essas coisas? Eu creio, Deus é imutável. Amém. Deus não mudou. Também. Então eu acredito nisso. E eu trafego sobre essa esteira sem medo. Eu creio nisso. E é isso que o mundo está precisando, né, cara? A gente está vivendo hoje um tempo onde tá rolando muito essa parada coaching. Sim. Essa parada empreendedora dentro da igreja. A parada até mesmo humanista, né? Sim. Nessa parte, mas o espiritual tá ficando para trás. Sim. Né? Tipo, aquela parada que a Bíblia conta, aquelas histórias que a gente lê na Bíblia, estão virando histórias. Exatamente. Parece que, tipo assim, Deus daquela época era Parou. um Deus. E hoje ele é outro Deus. É um Deus que está mais preocupado com você ter uma grana, Sim. com você ter uma condição, e mostrar na sua vida pelo que você tem que ele é Deus. E não pelo que ele fez. Exato. E continua fazendo, né? Você chegou numa parte de um assunto que para mim é capcioso, é importantíssimo, é salutar o que eu vou compartilhar aqui e agregar valor nessa mesa. Cara, olhando para a história de João Batista, a Bíblia diz... E a palavra grega que é utilizada ali é paragnomai, quando diz, e apareceu João pregando no deserto. A palavra paragnomai significa expor publicamente. Então, João expôs publicamente a missão que estava sobre ele. E eu aprendi algo em Deus, que, cara, não é o lugar que dá legitimidade à minha missão. O que dá legitimidade à minha missão é a minha disposição de cumprir a missão independentemente do lugar. Então, você vê que João está no deserto, cumprindo a missão dele no deserto. E aí está escrito também que ele era o referido do profeta messiânico, do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Sim. Ele poderia ter feito essa obra em qualquer outro lugar mais confortável. Só que aí que está o problema. A sociedade pós-moderna está vivendo à mercê dessa realidade que eu vou citar aqui agora, eu vou fazer menção. As pessoas estão buscando o que é confortável e se afastando daquilo que é correto. Porque veja bem, às vezes o maior inimigo daquilo que você gosta é aquilo que de fato você precisa. Então as pessoas estão buscando o que gostam. Pode crer. E estão se afastando daquilo que realmente é necessário. Faz muito sentido, mano. Faz sentido. Muito. Então quando você olha para a vida de João Batista, você vê, eu vejo, por exemplo, nisso um exemplo claro, né, do que realmente precisa ou deve ser feito. A gente precisa trazer essa realidade à baila e aplicar isso na igreja, para as pessoas, principalmente do nosso cotidiano. Porque você vê um cara que se tornou uma voz. Deus não estava à procura de profeta. Não só de um profeta. Deus queria uma voz que falasse no deserto. Então, hoje, por falta de vozes que falam em desertos, são os desertos que estão clamando a Deus por vozes. Concordam comigo ou não? Porque são os lugares que ninguém quer ir. Que as pessoas deveriam estar. Para que se Deus... calarem, essas pedras falarão. Exato. Então, onde estão os Joãos, né, da nossa geração? Que não estão preocupados com o ambiente, porque sabem que a legitimidade da missão não está no ambiente. E quando a gente entender que não é sobre a geografia, mas sobre a obediência, cara, há uma unção específica que pode descer sobre as nossas vidas e que pode fazer toda a diferença dentro desse ambiente, por mais hostil que ele seja, no nosso ministério. E também isso faz fluir na vida do outro, Sim. trazendo positividade, trazendo mudança, transformação de vida e caráter. Outra coisa importante, só para acrescentar. As pessoas conheciam João como um cara que usava uma veste com pelo de camelo, certo? Uhum. E a sua alimentação era interessante porque era
mel silvestre e gafanhoto. Eu já estive em Israel e não tem nada a ver com o gafanhoto que pula, que a gente... Não, nada disso. Não. É uma árvore que produz uma coisa lá, um tipo de fruto, que parece um gafanhoto. Eles chamam por isso. Pode crer. Então, olha que coisa interessante. Tô aprendendo essa agora. Você percebe que às vezes a pessoa ela tem hombridade, ela tem caráter, ela tem brio e ela tem espiritualidade. Mas por que as pessoas não acessam? Porque tem uma coisa que precisa ficar claro aqui para nós. A criatividade é para os homens aquilo que a obediência é diante de Deus. Vou falar de novo isso aqui. A obediência é para Deus aquilo que a criatividade soa ao ouvido das pessoas. O problema é que a gente está diante de um Deus criador de todas as coisas, mas a gente é pouco criativo. Então, como é que a gente pode se manifestar com pouca criatividade diante de um Deus criador, um exímio criador? Tipo, eu não sei fazer. Exato. Então, veja bem, você vê João. A gente quase profetiza isso, né? Exato. A maioria das pessoas E a palavra tem poder. Eu sou ruim nisso, né? E a palavra tem poder. O que você fala é o que acontece. Sim, boto fé. Isso é uma determinante, pelo menos para a minha vida. A minha palavra ela tem poder no mundo espiritual. Então, eu acredito que se eu determinar aquilo e com fé, eu vou alcançar. Isso é bíblico. Então, o que falta em nós? Falta em nós entender que de fato, diante de um Deus tão criador, a gente não pode ser omisso em relação à criatividade. Precisamos ser criativos. Imagine o gatilho de curiosidade que era despertado em outrem nas pessoas quando ouviu dizer: é João, um cara que se veste como se vestia e que tem uma alimentação diferenciada. Isso gerava um gatilho de curiosidade. Então as pessoas procuravam João também por causa disso. Não estou dizendo que isso foi proposital, que João fez isso de propósito, mas nós temos que entender o propósito nisso. Por que não mudar algumas coisas em nossas vidas para que mais pessoas possam ser atraídas por aquilo que Deus nos deu? Porque não é só sobre o que Deus nos deu, mas fazer aquilo que Ele nos entregou mais atraente. Fazer com que isso gere atração. Como fazer isso? Então, por qual caminho? Escute uma coisa, o mais difícil não é ser uma voz no deserto. O mais difícil é fazer essa voz ser atendida. Então, tem coisas que dependem da nossa criatividade. Então, diante de um Deus tão criador, por que ser omisso no que tange a respeito à criatividade? E aí eu vejo também versatilidade de João. E encerro aqui a minha parte, no que eu estou falando. Você vê uma versatilidade de João que é incrível. Porque ele está diante de uma fila batismal onde pessoas estão chegando de um perfil. E quando ele percebe que tem um outro grupo chegando, ele muda o discurso. Ele faz um discurso mais contundente e incisivo. Qual foi o discurso de João? O discurso primeiro de João, a priori, a gente não conhece. Mas a posteriori, quando ele vê os escribas, os fariseus, os saduceus, escribas... Isso é doido, né, mano? Nossa, ele fala, raça de víboras. Quem vos ensinou? Cara, e sabe o que é interessante? Ele não ficou feliz porque eles chegaram, né? Isso. Ele não falou, tipo, nossa, cumpri meu propósito, consegui atrair esses caras pra cá. Pelo contrário. Vocês estão fazendo aqui? E o que é mais louco nesse texto é que ele muda o discurso sem ter medo do que isso poderia causar nas pessoas que lá já estavam. Olha que louco. Cara, isso é tão louco, porque hoje... o que Despertei. Não, o que a galera tá fazendo nesse meio é muito louco, cara. Sim. Porque é o caminho inverso disso. Exato. Eles estão pregando na intenção, por exemplo, né? Da aceitação. Não estou falando aqui, mas só um movimento que existe. Eu tenho muitos amigos que eu, quando converso com eles, são pregadores e eles anseiam com a alma pregar nos gideões. Mas por quê? Performance. Estão à busca querem performar. Cara, essa palavra a gente importou, ela não tem nada a ver com o evangelho, mas a gente pega ela até de marketing. E que fique bem claro, eu não tenho problema nenhum com gideões, eu acho uma bênção, eu acho top, legal, faz o que tem que fazer. Mas, cara, por exemplo, para ficar bem compreendido, né, o que eu tô falando, é que às vezes você cita nome, fica chato, né? Sim. Mas bem claro, não tem problema com os gideões, tá tudo certo. Tá tudo certo. É uma bênção, é um projeto maravilhoso. Abençoa pessoas. Vai para as penitenciárias também, faz trabalho, entrega bíblias lá. É ótimo. Glória a Deus por isso. Mas, cara, por exemplo, né, você tá falando aí, e semana passada, no sábado, a gente foi numa comunidade que tem aqui em Bragança que chama Maranata. Sabe ali o Maranata, né? Próximo do Toró ali. E... tem uma igreja de um bispo amigo meu lá que é pequenininha, cara. A igreja dele é pequenininha. E ele fez um evangelismo junto com 2 parceiros meus lá, que é o Robinho e o Dario. E eles cantam rap, e eu também canto. E eles falaram, Pezão, vem cantar um rap com nós e tal. Eu falei, demorou, mano, vambora. E tipo assim, eu tava milhão naquele dia, eu tinha 1000 coisas pra fazer, sabe? Mas eu falei, mano, eu vou, velho. Algo dentro de mim falou, vai.
E na hora que eu tava ali, na correria e tal, várias coisas para fazer no mesmo dia, eu fui procurar o pendrive, cara, que tem as bases para poder cantar com eles. E eu não tava achando o pendrive. E aí Deus falou para mim, você não vai levar o pendrive. Eu falei, amém. Eu tenho uma letra com o Robinho, ele deve ter a base lá, eu canto essa e o resto vamos ver o que Deus vai fazer, né? Chegamos lá, cantei a música com o Robinho, só que na hora que eu fui cantar a música com ele, a gente tem uma música que fala do filho pródigo, que chama De Volta para Casa. Sim. E na hora que eu comecei, que ele soltou a base, eu começo e depois ele canta a parte dele. Eu comecei a cantar uma outra música, mano, que chama Sonhos. E quando eu tava no meio, assim, eu falei, mano, comecei a letra errada. Vou pedir pra ele parar e vou voltar. E Deus falou, não, eu quero que você cante isso. Olha isso. E eu comecei, cara. E na hora que eu comecei a cantar, foi doido, cara. Porque, tipo, a rua tava meio vazia, Sim. Tinha algumas pessoas que estavam ali da igreja e tal, mas os moradores, porque foi na rua mesmo, é comunidade o negócio, eles colocaram uns cones de cada lado assim, fechou, cone não, aqueles cavaletes, sabe? Fechou a rua e, mano, fomos embora. Comecei a cantar. E naquela que tava rolando som e tal, comecei a cantar e tal, quem nunca fechou os olhos e começou a imaginar, e comecei a cantar a letra, sabe? Cara, da hora que eu acabei, eu fechei o olho, na hora que eu abri, tinha uma pá de gente saindo das casas, mano. Olha. Saindo, olha que louco. Que louco. E você falando de João Batista, eu comecei a lembrar disso, cara. Sim. Olha que doideira. Beleza. Eu saí, cara, ali e tal, pá. Aí Deus falou assim, agora você não vai cantar mais nada. Você vai falar o que eu te entreguei. Acabou. Que eu tava lendo o texto de Marcos 7, Sim. que fala, acaso não é este o filho do carpinteiro Sim, e tal? sim. E eu li esse texto, cara, e compartilhei, cara. Mano, foi 5 minutos que eu falei do texto, mano. 5. Cara, praticamente todas as pessoas de todas as casas tinham saído na rua. Nossa. Quem não saiu tava na sacada, assim, ó. E aí eu fiquei olhando aquilo e eu falei, mano, essa galera ouviu a voz de Deus. Né? É isso. Essa galera ouviu a voz de Deus, porque é a voz do que clama no deserto. É isso. Né? Não tem a ver comigo. Não tem. Tem a ver com quem eu tô anunciando. Exatamente. E aí o negócio rolou, Fê. Gá, um outro maninho foi depois, deram uma oportunidade pra ele, ele falou. Na hora que ele falou, ele acabou a oportunidade, Deus falou assim, falei, nossa, que bom, glória a Deus. Deus falou assim, então agora você vai orar por todo esse pessoal que tá na rua aí, ó. Forte. Amém. Posso Vai. acrescentar uma coisa Ô, no que você na tá falando? hora, na Cara, hora. Eu pensei em algo aqui que casa com o que você está dizendo, porque é o seguinte, nós temos uma passagem bíblica que fala de Josué. Josué estava para conquistar a terra de Jericó, certo? Certo. E o que ele faz? Ele manda 2 espias. Os nomes desses espias não são citados. E você sabe por quê? Isso mostra para nós que, para Deus, é muito mais importante a missão do que os missionários. É isso, Glória a É Deus. muito mais importante, né, a palavra do que quem está pregando ela. É Então, e sabe o que eu vejo assim? E é engraçado, desculpa compartilhar isso assim, mas veio, sabe? Vai vindo. Manda, Então manda, eu não quero manda, tomar manda. todo o tempo aqui, eu quero também, né? Eu quero Você entender. é o homenageado. É que eu cara. quero, Fique eu à quero vontade. entender. Não, eu estou aqui para responder vocês, mas quer ouvir você, eu entendo que isso é uma resposta também e será para quem estará nos ouvindo. Com certeza. Então, cara, eu vejo nesse texto uma coisa muito interessante. Por que ele só envia 2? Ele tinha capacidade e tinha povo ali para enviar mais pessoas, sim ou não? Claro que tinha. E você sabe o que eu vejo, cara? Que às vezes a gente está preocupado com muito. A gente fica preso ao número, Ao né? número de a quantidade, pessoas, né? a quantidade. É. E, na verdade, é muito mais sobre entender quem não precisa ir do que colocar alguém para estar. E isso é um discernimento que a gente precisa ter, cara. Porque a gente está preocupado com isso e esquece que, às vezes, a gente está colocando pedras no alforge, né? Só que a gente só vai ter uma oportunidade para derrubar o gigante, cara. Acabei de pensar uma parada. Isso é tão... Estratégia simples, né? Estratégia que derruba simples. gigantes. Então, posso te falar uma coisa? Antes da gente lutar, a gente precisa entender qual é a força de quem ou da pessoa contra a qual a gente está lutando. Nossa, ou isso é vai bom. lutar. Vou repetir isso aqui. Então, antes de lutar contra alguma coisa, eu preciso aqui. entender qual é a força, discernir, Isso, compreender, saber qual é a força daquilo ou da coisa contra a qual eu vou lutar. Sabe por quê? Senão, às vezes, eu me armo com um tipo de armadura que vai pesar no momento da batalha.
ou vou me municiar de coisas que são dispensáveis e que podem ser dispensáveis no momento da conquista. Isso pode travar a conquista, entende? Isso pode travar a coisa para a coisa acontecer. Então, cara, sinceramente, eu vou ser categórico aqui. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou trocando muito pelo certo. Eu estou trocando o complexo pelo básico. Porque às vezes não é na força de todos, é na força de uma pessoa que a gente consegue. Isso, então, como você foi lá, acreditou, colocou para frente, foi uma voz. Porque Deus não estava precisando de um rapper. Exatamente. Deus estava precisando de uma voz. Deus não precisa do rap. Nossa, eu tô todo arrepiado cara, aqui. Olha que doideira. Não mas perde o que você ia falar, cara, mas forte. Eu preciso pegar um gancho nisso aí que você tá falando, cara. Porque isso é assim... É o que vai fazer a diferença na vida das pessoas e é exatamente o propósito do que a gente está fazendo aqui. Sim. A gente quer que isso que está rolando aqui chegue na casa de quem está lá é sobre isso. Se achando, tipo assim, mano, eu não tenho utilidade no reino. Eu não tenho utilidade para Deus, sabe? Isso aí. O que eu vou fazer para Deus? O que você vai fazer? Você vai fazer o que você nasceu para fazer. É isso aí. O que ele te criou para fazer. Cara, porque quem olha para fora, eu olho para você... Eu falo, mano, você é louco. Um cara top, um cara com isso, um cara com aquilo. Mas quando eu olho pra mim, eu vejo um monte de limitações. Você sabota, entendeu? E isso aí, cara, é muito louco, porque no sábado, a gente saiu orando pela galera, mas teve uma situação que mais me chamou a atenção. Eu fui orar por um cara que tava lá, e ele tava no movimento lá. Ele tava lá, fazendo o corre dele. E eu cheguei nele. E eu falei, posso orar por você? E aí ele falou, pode, cara, pode orar. Eu tinha orado pelo parceiro dele, não vou falar o nome, né, porque é chato, mas tinha um outro, falei, posso orar por você e tal? Falei o nome dele, ele falou, posso. E na hora Deus falou, põe a mão na cabeça dele. E foi a única pessoa que eu pus a mão na cabeça. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de pôr a mão na cabeça das pessoas, porque eu acho invasivo, sabe? Sim. Eu pedi licença. E é legítimo, isso é legal. Ele deixou e eu falei, beleza. E eu pus, cara. E aí Deus começou a me mandar orar pela mente dele. Deus falou, ore pela mente dele. Ele está preso em situações que já foram e em situações que nem chegaram. E eu quero que ele desfrute do dia de hoje, como um presente que eu dei para ele. E eu comecei a orar nesse sentido. E quando eu comecei a orar por depressão, cara... Nossa! Mano, olha isso, velho. Esse cara tremia, mano. Ele chorava. Top. A hora que eu acabei de orar, ele levantou parecendo uma bica, assim, cara. Sim. E ele falou assim... Jorrava água. Eu nunca vi alguém ser usado por Deus igual você. Olha isso, que lindo. Ele falou para mim, eu orei ontem para Deus. No meio da minha loucura. Eu falei com Deus, eu orei e eu falei, Deus, se isso que eu tô sentindo é depressão, manda alguém vir falar comigo. Um dia antes, cara. Top. E Deus me mandou ir lá orar por ele. E quando você tava falando que você orou por aquela mulher e tal, que tinha AIDS, mano, qual foi a oração que você fez para Deus para voltar? Deus, se eu não tiver isso aqui, eu vou. E vou te servir. É isso aí. E aí Deus falou, então você não tem. É isso aí. Mas eu vou mandar você orar por alguém que tem. Olha porque isso. aquilo que ele te livrou, ele vai te usar. É isso aí. As suas feridas têm poder para curar. É isso aí. Velho. E quem ouve a gente, às vezes ouve de fora, sabe? E se menospreza. Mas eu quero que as pessoas enxerguem o potencial que existe dentro delas, cara. Eu sempre falo... E já vamos te ouvir aí, né, que você quer falar. Relaxa, mas eu sou mais de boa. Eu sempre falo que uma ferida curada é um ministério aberto na mão de Deus. Uma ferida curada é um ministério aberto na mão de Deus. E esses dias, esses dias, só para fechar aqui, eu recebi uma frase de Deus, cara, que aquilo ali foi libertador. E essa frase eu quero verbalizar ela aqui, que isso vai curar alguém. Então, cara, melhor do que mudar para te agradar é mergulhar naquilo que Deus te chamou para ser. Ponto. Porque quando você entende no Senhor aquilo que Ele te chamou para ser, você não se deforma por causa de pessoas que não enxergam a sua relevância. Então, eu não estou aqui, cara, para fazer papel bonito para ninguém. De verdade. Eu falo para a vida, tá? É o meu modus vivendi. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para agradar a Deus, a Jesus Cristo. É louco. Então é sobre isso. É isso. Mano. Eu vivo isso. Ah, se alguém gostou, não gostou? Cara, de novo, eu não quero mudar para agradar ninguém. Eu quero mergulhar naquilo que Deus me chamou para ser. Fala aí, Vaso. É que a hora que você falou de Josué, eu tive uma ideia, mas eu vou voltar na ideia principal, cara. Você estava falando lá de João e tal, e me instalou uma coisa de uma vez que eu vi na época da pandemia, uma live, um pastor do Rio de Janeiro falando,
eu vou aproveitar o pretexto dele que falou o evangelho é subversivo. E a gente começou com esse papo hoje, né? Você falando de como você era de tratamento e tal, mas eu acho que às vezes a gente tem que encaixar a personalidade, né, cara? Porque o jeito que você era, pensando na sua história, olhando o seu eu de hoje para o eu do passado, fez você poder tratar muitos jovens que chegaram na sua mão para você poder ensinar eles a não serem o que você era. Fora que você era jovem quando eles chegaram na sua mão. Perfeito. Só que o evangelho subversivo que eu tava pensando é assim, né? Tipo, João era filho de um sacerdote, que era para ser um sacerdote, era para ter outro nome, se tornou João. Assim como Jeremias, por exemplo. E trouxe a mensagem do Messias chegando, e foi a voz profética cumprida e tal. E a gente vai ver depois passar o ministério de Jesus, a gente vai ver Paulo. Eu penso isso, cara, porque eu fico imaginando a Roma antiga. Não era problema ter um Deus naquela época. Hoje não é problema ter um Deus. Sim. O problema é não ter o Deus que as pessoas querem. Exatamente. Porque naquela época podia. Tanto que quando Paulo chega na cidade lá, ele vê um monte de altar e fala, tem altar para tudo que é Deus, mas tem um altar que tá ao Deus desconhecido. Que se a gente não souber que Deus é, esse altar é para ele. Sim. E aí ele... Eu não lembro quanto tempo a passagem diz, mas ele fica uns dias até que ele decide vir ali, ó, esse Deus que vocês não colocaram, eu vou falar quem que é. Sim. Só que naquela época ele fala, ele apresenta, põe na mesa e fala, é isso aqui. Perfeito. E todo mundo acaba sendo muito confrontado. Eu costumo falar para minha esposa ou para qualquer um, às vezes até para os meus alunos, eu falo assim, cara, longe do confronto você não tem resolução. Porque a gente quer ter resolução na harmonia. Sim. Infelizmente não tem, né? Sim. Poderia ter, mas quando você começa a trazer... João foi lá e viu os escribas, os fariseus, quem quer que seja. Eles eram um povo que era para ser da resolução. Sim. Paulo era para ser o povo da resolução antes de ser encontrado por Jesus, porque era o povo que estava esperando pelo Messias. Sim. Mas eles precisavam ser confrontados para poder ser de fato alguém. Perfeito. Né? Jesus, quer queira, quer não, ele não veio imediatamente para os gentios, ele veio imediatamente para o povo que já era dele. Só que o confronto afastou em vez de aproximar. Né? Você vê até uma passagem bíblica, né, que Jesus evita um embate com os fariseus e acaba no poço com a samaritana. Né? E ele evitou, que era um povo odiado. Né? Ele evitou o embate. Tá? Eu somo com você nessa ideia, muito embora existem momentos que a gente tem que sair pela tangente. Porque tem pessoas, me desculpe falar, mas tem pessoas que não merecem a atenção da gente, porque há uma obra muito grande que a gente está fazendo e não dá para parar. Entende? Sim. Então, às vezes a gente tem que sair pela tangente, só que nessa saída do Cristo pela tangente, ele se depara com uma mulher, né, que não estava à procura, ela só estava à procura de um poço para uma desculpa, pelo menos naquele momento. Ele nunca para o ministério dele, né? Exato. Ele para aquela apresentação. Aquela apresentação. O evangelho continua sendo então, assim. Então, você vê que, né, para chegar por aquele caminho, seria mais rápido para atravessar de uma ponta a outra, Samaria e Judéia, certo? Sim. Aliás, ele desvia para lá. Judéia e Galileia. E tem que passar por Samaria. Lá. Perfeito. Então, se fosse pelo outro percurso, 3 dias, praticamente de viagem. Então, Jesus vai e encontra-se com ela. Né? Ali é um encontro que é preparação mesmo, uma coisa que foi providencial. E a história daquela mulher muda. Então, cara, eu vejo assim, eu creio no princípio da soberania divina, cara. Tem coisas que a gente não vai conseguir evitar. A gente vai ter que ir para cima. A gente vai ter que dar o nosso melhor. A gente vai ter que desvelar mesmo energia. Mas tem outras que serão necessárias, né, serem evitadas, porque a gente pode colocar a prêmio, a risco, a nossa própria salvação. Tá, não vamos entrar nesse assunto, senão vai gerar muitas horas aqui. Tá, mas vai seguir o horário que você não tem. E eu também não quero entrar em arminianismo, calvinismo aqui, pelo amor de Deus. Vamos falar de cristianismo. Vamos falar de cristianismo. A gente deu a ideia do confronto, mas a gente não quer gerar um agora. Vamos deixar a cruz unir mentes e corações, tá tudo certo. Então, mas você chegou no ponto, é isso aí, é sobre isso. Tipo assim, porque às vezes só gera enfado, cara. E no final das contas, cada um sai com a sua própria opinião, sem qualquer perspectiva de mudança. A mente está muito fechada hoje, fala a verdade. A gente está diante de uma sociedade onde as pessoas estão com discursos profundos, mas moralmente muitos desses sequer saíram do raso, moralmente falando. Então, muita gente falando coisa muito profunda, mas moralmente falando são pessoas que ainda estão no raso, cara. E vou ser sincero para vocês, cara. Vou até usar um texto aqui e, de novo, encerro a minha fala. Né? Tento, mas a gente está sempre abrindo aqui. A gente vai abrindo, né? Abrindo uma janela aqui, mas, outra exemplo, ali. Por que você acha que Pedro, por exemplo, naquele momento, ele se sentiu encorajado a andar sobre as águas? O que fez Pedro se sentir encorajado a andar sobre as águas? Naquele momento em que ele, de fato, caminha, né? Acredito eu que
naquele momento ele acredita na palavra do Senhor, de Jesus que havia sido liberado. E ele vai. Só que percebe-se que ele começa a entrar num processo de derrocada, de queda. E agora o que atormenta ele é o que já atormentava ele no barco. Então, presume-se que o que ele não tinha vencido no barco foi o que derrubou ele fora. Porque o que a gente não vence dentro do barco, provavelmente nos fará cair fora dele. Então, tem momentos que a gente está pronto para sair, para viver o sobrenatural ou em sobrenaturalidade. Mas tem momentos que não, então a gente precisa se preparar para isso. Eu vejo uma sociedade hoje que está muito, muito para frente, querendo se apresentar demais, mas prezando pouco pelo tempo da preparação. E eu entendo, sim, no Senhor, que a preparação ela tem que ser muito maior do que o tempo da apresentação. Eu gasto muito mais tempo me preparando do que do que o tempo que gasto. Do que jogo. Exato, muito mais treino do que jogo. Então, cadê essa geração que está a fim de treinar? É uma geração que está a fim de se apresentar, mas com pouco treinamento. Por isso que é uma geração fraca, uma geração desprotegida, uma geração fadada ao fracasso, na minha opinião, singela opinião. Estou no Evangelho desde berço, desde criança. Me afastei 5 anos do Evangelho. Mas o que eu vejo hoje é que se verdadeiramente um vento passar na casa de muitos crentes, esses muitos crentes vão entrar no meio desse vendaval e não vão voltar nunca mais para a igreja. Essa é a verdade, cara. E aí tem o texto lá que fala assim, né? Eu não sei fazer menção aqui ao versículo. Eu não sou muito bom de ficar guardando os versículos e endereço. Admiro demais quem guarda endereço, faz as citações. Mas minha avó dizia, né? E citava aquele versículo que diz, né? Que seria bom que o Senhor não voltasse nos sábados, né? E por quê, né? Seria bom também, ela acrescentava, seria bom que Jesus não voltasse nos dias de festas, né? Porque imagina, Jesus voltando e as pessoas desapercebidas, né? Então, de chuva, né? Distraída. Então, a distração hoje, ela roubou a cena. E, além da distração, essa roupagem, né, das pessoas que elas são imediatistas, fracas e, né, de pouco oração. Porque o que nos fortalece é ter uma vida de oração. Engraçado que, infelizmente, cara, assim, eu lido muito com jovens por estar dando aula, né? A gente lida muito com tecnologia, tem que ensinar eles a usar tecnologia. E eu tenho um bordão que eu peguei de mundo pop uma vez e guardei isso, eu uso muito, que o que é bênção pode se tornar maldição. Sim. E o caminho inverso também é verdadeiro. Efetivamente. Então, eu vejo estudos hoje de tipo a concentração deles caiu de 50 minutos 10 anos atrás para 20 minutos 5 anos atrás, para 15 minutos 3 anos atrás. Hoje eles estão caindo em 90 segundos por conta de Reels e de TikTok. Acabou. E tal. Eu falo, cara, aí vem uma palavra de Deus ministrada no coração de uma pessoa. Se não é incisivo aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela anseia ouvir naquela hora, ela talvez perca o tempo da visitação. Perfeito. Porque ela não estava no foco de prestar atenção. Ela está distraída. É isso aí. Acho que a maior distração hoje, o nosso horário, meu Deus, 7h47 voou, cara. Ele já notificou a gente. Mas o Wesley já deu 30 multas em mim. A distração, a distração tem causado todo esse... Tem levado muitos à ruína, né? Essa é a verdade. Deixa só eu ir para uma parte aqui para a gente ir para o final aí, então. A gente tem um quadro aqui que... Eu nem te falei, né? Que bom. Eu não vou falar mesmo. Da hora é pegar desprevenido. Vai lá. Quem não assistiu o podcast vai ser pego desprevenido nesse quadro. Então, nesse quadro. Então já fica a dica aí. Assiste o podcast. Porque o próximo entrevistado pode ser você. Para o cara saber disso, ele tem que assistir esse podcast. Ou seja, isso aí. A gente tem um quadro que se chama Quem é você na fila do céu? É tipo assim, quem é você na fila do pão? Quando você chegar lá, diante de Jesus, naquela fila lá, e chegar a sua vez, o que você acha que Jesus vai falar para você? Cara, quem vai ser o Felipe? Um servo bom e fiel. Amém. Eu me conheço. Eu posso falar de mim mesmo. Você pode tecer comentários ao meu respeito, principalmente por aquilo que você vê no meu estereótipo. Mas eu sei quem eu sou intrinsecamente. Então, eu sei que a pergunta foi objetiva e clara. Então, diante de Deus, eu acredito que seria servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém. Essa é a palavra que eu, hoje, se tivesse um encontro com o Pai, eu receberia com certeza dele. E não, isso não é soberba, é que eu tenho identidade e sei que eu sou em Cristo. Então, as pessoas sofrem porque têm identidade, né? Porque quem não tem, fala, esse cara é soberbo. Não, isso não é uma soberba da minha parte, é uma certeza que tenho. Não há problema em saber quem se é, né? Eu tenho identidade, acabou. Então, eu sei que eu sou. Então, essa seria
É que o mundo de hoje copia demais, né? Então, mas... E aí fica aquele negócio que ser o outro. Eu tô em busca da minha personalidade, então eu não imito ninguém. Esses dias eu recebi uma mensagem do pastor Duda, que ele foi ministrar na nossa igreja, sobre a lenha. Ele já que pregou lá na igreja de vocês, né? Ficar querendo queimar a lenha, né? Em um lugar que... Né? Na verdade, queimar cinza, que é uma coisa que já foi, em vez de colocar lenha nova. Cara, eu comecei a pregar sentado. Você está me observando aí? Deus falou para mim, senta. Senta para você se nivelar a galera. Inclusive, eu vou estar pregando lá, vocês vão me ver sentado lá pregando. E aí tem um monte de gente que pode falar assim, você está imitando fulano. Não. Deus me deu algo, cara. É uma lenha que eu quero queimar, é diferente. Uma coisa que Deus falou comigo. E o fato de dar certo não significa que Deus está aprovando, mas tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual através disso, e eu estou fazendo. Então, assim, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha identidade, estou à procura, né, de me tornar cada dia mais um varão que não perfeito, né, porque perfeição só Deus, mas a gente tem que buscar viver em santidade, porque isso é bíblico, né? Então eu sou esse cara, eu vou crescer em graça e conhecimento. Eu tô aí, né? Quem critica monte, eu tô no monte mesmo, eu oro mesmo, eu tenho meu momento de oração. Mano, ontem a gente foi no monte, a galera da igreja. Eu amo demais. Hoje eu fiquei tão feliz. Hoje à tarde eu tava no monte, Nossa, tava lá chorando hora, que nem criança, e ali onde eu me ressignifico, ali onde eu vou para rever meus valores. A gente falou sobre jejum aquele dia, né? Mano, nós vai ter que fazer um podcast pra falar só de Acabei jejum. de sair de um jejum, já é o terceiro jejum de Daniel esse ano, que a gente tá fazendo pro Imersão, que eu tô indo amanhã pro Imersão, que é um projeto fantástico. Uma hora eu quero vir falar sobre isso, que é minha esposa que está encabeçando esse projeto. Um projeto fantástico de cura, libertação, cura interior. É isso. Então, cara, é sobre isso. Servo bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Senhor. Deixar uma coisa aqui que é muito importante falar isso, sabe? A gente estava lá na igreja do Fê lá, e eu fui com o Dri para lá, né? E Deus faz muitas coisas para testar nosso coração mesmo, né? Porque quando o Dri me chamou, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o quê? O que eu vou fazer lá? Eu não sei fazer nada daquilo que o Dri sabe fazer. Porque o Dri é embaçado. Ele é zica, mano. O Dri é desenrolado, mano. É o mago dos cabos, né, mano? E eu não sei nem mudar o lado da parafusadeira, mano. É isso aí. Estamos na mesma equipe. Sou muito ruim, mano. E a altura, então? Você aperta o parafuso. A gente chegou lá, começamos a trocar ideia, tomamos café e tal, pá. Aí beleza. Atrapalhar o Dri. Não, o Dri já tava, vamos, nós conversando e tal. Era pra ser um dia, durou 3. O Dri teve que voltar 3 vezes em São Paulo. Foi culpa minha, me perdoa, Dri. A gente começou a conversar, eu falei, cara, eu tô começando um podcast, você aceita ir lá? Aí ele falou pra mim assim, não, vem aqui. Me levou numa sala, lá em cima, né? Abriu lá. O cara tem um estúdio de podcast, velho, dentro da igreja. Mano, eu fiquei doido com aquilo, velho. Sim. Fiquei doido com aquilo. E eu vi, Deus me levou lá, porque ele queria testar meu coração. Você não sabe fazer nada com o Dri, mas eu tenho uma oportunidade para te dar. Forte. E depois a gente estava lá e eu vi qual foi a maior oportunidade. O propósito de Não Deus. foi saber que você tinha um estúdio de podcast, Sim. mas foi a hora que a gente estava lá colando fio com a colinha quente, lembra? Sim. Mano, Nós dois. tava lá, eu e ele, mano. Pra galera que conhece você pode ser o apóstolo Felipe Palomares, Sim. que tem lá trocentas igrejas e tal, conhecido. Mas, cara, a gente tava lá colando fio com cola quente, mano. É isso aí. Entendeu? E aí eu falei pro Fê, cara, eu preciso te pedir perdão, mano. Porque eu julguei você de outra forma antes de te conhecer. Sim. Eu achei que você era isso, eu achei que você era aquilo. Mas, cara, eu me identifico muito com você, Graças cara. a Deus. Isso é uma verdade, sabe, mano? Que então, bom que queria quebrou agradecer, cara, por você abrir, sabe, mano, o seu coração aqui diante dessa mesa, sabe? Amém. Pro pessoal poder conhecer um pouco mais de você, Amém. cara. E assim como foi com o pastor Giano, o primeiro, cara, uma grande bênção. A gente vai ter que fazer parte 2, 3, 4, 5. O dia que você quiser. Vamos ter que fazer, cara. O dia que você quiser. Porque o tempo aqui já tá indo e a gente precisa ir pro encerramento, cara. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa Cara, aí? só agradecer a Deus primeiramente, agradecer vocês por esse convite. Me senti lisonjeado. Saí de São Paulo para vir aqui para atender esse convite aqui, esse momento de mesa. E tô indo embora para São Paulo correndo agora para atender outros compromissos. Cara, e tô feliz, cara. Tô feliz porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que é um projeto divino, é um projeto puro, um projeto sincero. A gente teve aqui uma coisa que eu fiquei contente hoje, é de poder conhecer mais o seu ministério e da sua história. Eu falo muito, constantemente, que o que avaliza uma pessoa pelo que ela fala é quem ela é, né? Sim.
Então, eu já te vi pregar outras vezes, mas eu ainda não sabia muito de quem você é. Sim. Sabia, assim, tipo, eu tinha um amparo anterior, é da família do Duda, é da família do pastor. Sim. Então, você sabe que tem a credibilidade perpassa, né? Sim, eu já ouvi isso do perpassa. próprio Duda, tipo, tal pessoa deu credibilidade a mim porque tinha credibilidade em você primeiro e como você dava e tal. É isso aí. Então, eu passei ela para você, mas é muito diferente, né, cara? Porque, infelizmente, a gente tem o uso da palavra da performance. Então, quando eu conheço você de púlpito, eu sei a palavra que você traz, o que Deus traz na palavra e tal. Permita nunca ser comparado com ninguém que seja. Eu imagino a pessoa de quem você falou, mas que não precisa ser comparado. sim. Que possa haver aquela mensagem, né, de aplanar os montes e levar os vales, que seja isso. Que esteja todo mundo ali em Cristo e todo mundo nivelado. É isso aí. Dizer pra você, cara, que esse tempo aí que vocês vão viver lá já é abençoado, cara. Amém. É isso Todos aí. que estão vendo aí. A imersão já começou, cara. Já começou. Agora, aqui Isso na aí. mesa. Eu creio. Ela já tá Eu creio. transbordando em cada um que for assistir isso aqui, cara. É sobre Tenho isso. certeza. É sobre isso. Agradecer também a Aline, né, que tá aqui com Isso, você. minha Deus esposa. abençoe. Mandar um abraço para ela. Rebeca Rebeca e Giovana, isso. Aline. Deus abençoe essa família abençoada. E também agradecer nossos patrocinadores, né? Também tem a LPC, né? Puder colocar aí, LPC Burger. É um dos patrocinadores, patrocina nosso lanchinho aí depois e tal. Top. E agradecer a Gabi também, né? Patrocina aqui a roupa, o vestuário. Que top. Né? Se puder ver aí, ó. Bonezinho, camisetinha. Show. Top. Show de bola. Chegou ontem Você já. vai encontrar lá no shopping de Bragança. Em frente à escada rolante, tá ali a Gabi. Top. Você vai falar da gente lá, você já vai ganhar um brinde só de chegar lá, hein? Beleza? É isso. Dizer pra você que tá aí, você não está sozinho. Lembre disso. A gente tá junto, juntamente com você. Não esquece de espalhar essa hashtag Tamo Junto aí por todo lugar. Se inscrever no nosso canal. Compartilhar esse vídeo. Deixar lá um joinha. Vai ser bênção na sua vida. Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto.